Eu quero convidar os irmãos que nós possamos abrir as nossas Bíblias em Gênesis capítulo 25. Livro de Gênesis, capítulo 25. Nós vamos ler do verso 29 até o verso 34. Gênesis 25, do verso 29 até o verso 34, diz assim a palavra do Senhor. Certa vez, quando Jacó preparava um ensopado, Esaú chegou faminto, voltando do campo, e pediu-lhe: dê um pouco desse ensopado vermelho aí, estou faminto. Por isso também foi chamado Edom. Respondeu-lhe Jacó: venda-me primeiro o seu direito de filho mais velho. Disse Esaú: estou quase morrendo, de que me vale esse direito? Jacó, porém, insistiu: jure primeiro. Ele fez um juramento, vendendo o seu direito de filho mais velho a Jacó. Então Jacó serviu a Esaú pão com ensopado de lentilhas. Ele comeu e bebeu, levantou-se e se foi. Assim, Esaú desprezou o seu direito de filho mais velho. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, aqui está a sua palavra bendita e santa. Pedimos a Deus que fale aos nossos corações, que a aplicação dela seja correta, ó Deus, nas nossas vidas, e que o Senhor seja louvado e exaltado, e aquele que transmite a sua mensagem seja esquecido, e tão somente o seu querer e a sua vontade seja expressa aqui, no nome de Jesus. Amém. Cuide do seu coração. Quando nós pensamos na vida de Esaú e olhamos a atitude dele diante de algo tão importante, que era receber a bênção de filho mais velho, ele simplesmente desprezou. Assim, muitos cristãos têm desprezado as bênçãos de Deus. Sabe por quê? Em troca de um prato de lentilha. Foi o que Esaú fez. Ele pegou o direito de primogenitura dele e trocou por um prato de comida. Às vezes nós fazemos isso. Preferimos experimentar as coisas que o mundo nos dá de forma instantânea para que a gente possa, então, ter aquele prazer momentâneo, mas esquecemos muitas vezes que isso nos afasta de Deus. A gente acaba desprezando aquela bênção que Deus tem para nós. E aqui a gente está falando de uma bênção de santificação, de comprometimento com Deus, uma bênção de alguém que tem responsabilidade na sua vida cristã, e muitas vezes nós agimos como se fôssemos Esaú. E até falamos como Esaú: do que me vale essa bênção? Eu estou morrendo de fome, eu estou com vontade de comer, eu estou com tanta fome assim. Será que ele estaria com tanta fome assim que não bastava chegar na casa da mãe dele, pedir à mãe dele para fazer uma comida para ele e ele se alimentar? Na verdade, é que quando a gente olha a atitude de Esaú, você precisa olhar o que vai dentro do coração de Esaú, quando ele toma essa decisão e quando ele age dessa forma. O que Esaú está mostrando para nós é que ele alimentou alguns comportamentos na vida dele que acabou fazendo mal ao seu coração. E eu gostaria de destacar 3 comportamentos que Esaú acaba alimentando no seu coração que faz tão mal à sua vida. E o primeiro é irreverência. Esaú tratou os assuntos sérios com brincadeira. Ele tratou o assunto da sua bênção de filho mais velho, levando as coisas sérias na brincadeira. Ele foi irreverente, ele desacatou uma ordem divina, ele foi desrespeitoso a Deus. Quando ele despreza essa bênção do Senhor, achando então que talvez ele possa ter pensado, esse acordo aqui não vale nada. E realmente ele pensou isso,
Porque quando o irmão dele deu um nó nele, mais a mãe, e acabou tomando o direito dele da bênção, aí ele ficou brabo. Aí ele ficou nervoso. Nós conhecemos a história. Aí ele queria até matar o irmão dele. Mas a verdade é que ele acaba desprezando a bênção que o Senhor tinha preparada para ele. Todo mundo sabe que há certas coisas às quais nós não devemos brincar. Todos nós sabemos. Todos nós sabemos o nosso limite. Até onde nós podemos brincar e aonde nós devemos levar as coisas a sérias. A palavra de Deus e o nosso relacionamento com Deus, ele nunca deve ser levado na brincadeira. Nunca. Sabe por quê? Porque o diabo não brinca de ser diabo. Se ele puder, ele te destrói. Ele destrói a sua vida, destrói a sua comunhão com Deus, destrói a sua família, destrói seus relacionamentos. Por isso que nós não podemos ser irreverentes. Pastor Neto disse algo domingo passado muito interessante na sua mensagem, que ficou muito gravado na minha cabeça. Ele diz: nós devemos temer a Deus. Temer a Deus significa levar Deus a sério. Levar o nosso relacionamento com Deus a sério. Não agir com brincadeiras na questão das coisas do reino de Deus, nas questões da nossa vida, do pecado. Nós não podemos agir de forma irreverente. Precisamos olhar atentos para a nossa vida, a nossa comunhão com Deus e saber que Deus tem preparado bênçãos especiais para nós, mas é necessário uma vida de compromisso com o Senhor. É necessário saber que nós não podemos negociar de forma alguma o nosso compromisso que nós temos com o nosso Deus. E Esaú simplesmente trocou por um prato de lentilha que encheu a sua barriga, talvez até logo mais à noite, porque mais à noite deve ter batido uma outra fome nele, e provavelmente ele foi comer novamente. O segundo comportamento que Esaú coloca e alimenta em seu coração é a arrogância. E aqui há algo que precisa ser notado. Quando você lê o contexto da história dessa família, você vê que Isaque tem preferência por Esaú. E Rebeca tem preferência por Jacó. Aqui está a raiz do mal dessa família. Filhos preferidos. Você tratar um filho melhor a despeito de outro filho. Aqui a gente começa a entender por que esse comportamento de Esaú e por que o comportamento de Jacó. Os dois erraram. Os dois estão errados. Um querendo enganar o irmão, comprar a bênção do irmão, e o outro querendo vender. Os dois, nenhum dos dois aqui estão interessados em compromisso com Deus. Nenhum dos dois aqui. Os dois aqui estão completamente errados. Agora, esse comportamento de Esaú e esse comportamento de Jacó vem por causa do comportamento do pai e da sua mãe. E aqui é preciso notar que Esaú achava que jamais iria perder a sua herança. Por quê? Porque ele era o queridinho do papai. Imagina se meu pai vai deixar isso acontecer. Meu pai me ama mais do que a Jacó. Acontece que Jacó não está nessa empreitada sozinho. Rebeca está com ele. E quando Jacó vai descobrir, quando Rebeca descobre que Esaú vai ser abençoado, Rebeca arma uma situação com Jacó para dar o tombo no pai de Esaú e no próprio Esaú. Acontece que a gente às vezes pensamos que mesmo que somos crentes e somos filhos de Deus, isso nos é permitido porque nós vivemos na época da graça, achamos que é permitido nós fazermos algumas coisas. É permitido por crente, alguns pensam assim, pecadinhos de estimação. E achando que isso não vai causar nenhuma consequência na nossa vida.
e a gente acaba alimentando uma arrogância dentro de nós, achando que nós podemos e temos direito de fazer algumas coisas. Davi pensou assim. Quando ele tomou Batseba e ele aprontou o que ele aprontou, o que ele pensava? Eu sou o rei, quem manda aqui no pedaço sou eu, o que eu digo é lei, então para mim está tudo certo. E na verdade não está. Nós achamos que não seremos punidos por conta da nossa arrogância, mas é necessário nós pensarmos que não podemos agir de forma arrogante nas questões do reino de Deus e nas questões das nossas vidas, porque se nós não somos arrogantes diante do Senhor, nós não seremos arrogantes diante da vida, porque a nossa vida expressa o nosso relacionamento com Deus. Significa o quê? Se você tem um relacionamento arrogante, um comportamento arrogante, isso é consequência de um mau relacionamento com Deus. E se você trata as coisas de Deus achando que você pode zombar, que você pode se achar mais especial do que as outras pessoas, você vai, então, ter que aprender aquilo que diz 2 Coríntios, capítulo 5, verso 17, quando diz, se alguém está em Cristo, é nova criatura, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. E quando nós olhamos esse texto, e à luz desse texto, reflete em nosso coração, o nosso comportamento, e se há em nós atitudes arrogantes, atitudes inconsequentes, se há em nós atitudes irreverentes quanto ao nosso relacionamento com Deus, sabe o que nós devemos perguntar? Será que eu sou salvo? Será que realmente Jesus me transformou? Eu não estou dizendo para você dizer isso para outra pessoa. Eu não estou dizendo para você olhar para a pessoa que está do seu lado, ou do seu trabalho, ou aqui da igreja. Eu estou dizendo que nós temos que olhar para nós mesmos. É para nós que nós temos que olhar. Essa pergunta eu tenho que fazer para mim. Será que realmente eu sou uma nova criatura? Será que as coisas velhas ficaram realmente para trás e tudo está se fazendo novo em minha vida? Ou eu mantenho os mesmos comportamentos de irreverência, arrogância? Será que esses comportamentos refletem realmente o que está no meu coração? Será que aquilo que eu sou diante das pessoas é o que eu sou diante de Deus ou não? Precisamos avaliar a nossa vida, precisamos olhar a vida de Esaú. É claro que pegar o contexto, pegar o princípio do ensino que está aqui e aplicar a nossa vida como filhos de Deus. Quantas vezes nós temos sido arrogantes diante da palavra do Senhor, diante de pegar aquele texto e somos capazes de aplicar a vida de outra pessoa, mas não somos capazes de aplicar a nossa própria vida. E se nós agimos assim, então precisamos avaliar se 2 Coríntios 5,17 é realidade em nós. E isso é necessário, porque quando a gente está perto de Jesus, a gente reconhece quem nós somos, exatamente aquilo que nós somos. Por isso que nós precisamos entender que a nossa vida tem que expressar realmente o caráter de Jesus, que não há nenhuma sombra de arrogância, mas há uma humildade de um filho que é amado pelo seu pai e que se dispõe a fazer a vontade do pai e que está obedecendo ao pai incondicionalmente, obedecendo ao pai tudo aquilo que o pai quer que ele faça, para que então ele possa ser então exemplo para a nossa vida. Que nós não sejamos arrogantes como foi Esaú, mas que possamos então olhar a nossa vida cristã diante do Senhor com humildade, conhecendo as nossas limitações, valorizando a palavra de Deus e fazendo com que as transformações do caráter de Jesus esteja realmente sendo cumprida em nossa vida.
E em terceiro lugar, o terceiro comportamento que Esaú vai alimentar em seu coração é a inconsequência. Esaú não se importou com o resultado de seus atos. Ele foi imprudente, ele agiu de modo irresponsável, ele foi leviano, ele não agiu com bom senso. Ele não pensou nas consequências. Quantas vezes nós agimos e cometemos erros e vacilos e pecados e nós não pensamos nas consequências dos nossos atos? Muitas vezes nós somos inconsequentes diante das situações que a qual nós nos deparamos e não pensamos no que pode acontecer. E esquecemos uma coisa: eu posso acontecer, eu posso pecar, eu posso fazer isso, mas eu sei que depois, sabe o que eu vou fazer? Eu vou orar a Deus e Deus vai me perdoar. Primeiro, crente transformado não pensa assim. Crente que é transformado por Deus, ele sabe que ele não pode pecar. Crente que é transformado por Deus, não tem o dolo no seu coração. Salmo 32, verso 3 diz: bem-aventurado aquele que o Senhor não encontra o dolo, a intenção, premeditar o pecado. Mas que o pecado na vida do crente, ele deve ser algo culposo. Não esperava pecar, mas pecou. Não queria pecar, mas tropeçou. Não queria tropeçar, mas tropeçou. Mas busca em Deus, sabendo que haverá consequências, e vem humildemente diante do Senhor para pedir perdão. Talvez Esaú tenha pensado que poderia voltar atrás em seu juramento, porque na verdade o juramento dele foi da boca para fora. Talvez ele tenha pensado: não é nada, depois eu dou um jeito de pagar esse almoço aí para o meu irmão e está tudo resolvido. Mas infelizmente para Esaú não teve volta. Jacó não estava brincando e fez tudo para ficar com a bênção do seu irmão. Eu não quero comparar Jacó com o diabo aqui, embora ele tenha um comportamento parecido, querendo levar vantagem. Mas o diabo vai fazer de tudo para que você possa perder a bênção, a paz, o cuidado e a comunhão que você tem com Deus. Ele pode fazer isso, ele quer fazer isso, se ele puder fazê-lo, ele vai fazer. Ainda que Esaú tenha buscado arrependimento e tenha tentado voltar atrás, não adianta. Qual foi o sentimento de Esaú diante daquilo que ele fez? Hebreus capítulo 12, verso 16 e 17, diz assim: não haja nenhum imoral ou profano, como Esaú, que por uma única refeição vendeu seus direitos de herança como filho mais velho. Como vocês sabem, posteriormente, quando quis herdar a bênção, foi rejeitado e não teve como alterar a sua decisão, embora buscasse as bênçãos com as lágrimas. Quando Esaú perde essa bênção, ele vai buscar o pai dele chorando: pai, tem uma bênção para mim, pai, me abençoa. E o pai fala: eu não posso fazer nada, eu já abençoei seu irmão, não tem jeito, não tem como. E não teve jeito realmente. A Bíblia não diz que Esaú saiu correndo atrás do irmão, mas se ele tivesse a oportunidade, ele teria ido. Meu irmão, pelo amor de Deus, traz a minha bênção de volta. Recusa ela. Ele provavelmente poderia ter feito alguma coisa. Mas é importante nós notarmos uma coisa, meus irmãos. Há consequências na vida que não têm volta. Há planos que não podem ser refeitos. Há sonhos que não podem ser sonhados novamente. Há perdas que não têm restituição. Há prejuízos sem volta. Há oportunidades que são perdidas para sempre. Por isso que nós não podemos agir de forma alguma como Esaú agiu. Talvez Deus tenha preparado uma bênção para a sua vida, para a sua família, em diversas áreas da sua vida, eu não sei, mas Deus sabe. Eu lembro que
eu li um livro que Billy Graham diz que nós ficaríamos surpreendidos no céu com tantas bênçãos que o Senhor queria nos dar, mas foi impedido de dar por conta da nossa falta de compromisso para com Deus. Ele chega a citar que talvez chegasse no céu e Deus conduziria você no céu e falava assim, olha, vamos ali no quarto ali, Tainá, aquele quartinho ali, tá vendo? Aquilo é bênçãos da Tainá. Aí ele entra lá e a Tainá vai ficar espantada com tantas bênçãos que tem. E ela falou, mas eu não recebi essas bênçãos. Pois é, Tainá. Talvez algumas negligências, alguns deslizes me impediu de fazê-lo. E eu estou dando só a Tainá como exemplo, mas pode ser qualquer um de nós. Né? Qualquer um de nós podemos enfrentar esse tipo de situação. Mas o importante, irmãos, é que nós possamos olhar o exemplo, o mau exemplo de Esaú e não deixar que essas coisas se repitam em nossa vida. Não deixar que a nossa vida seja irreverente, arrogante, inconsequente diante das coisas que Deus tem para nós, mas que nós possamos agir de forma diligente, de forma compromissada, de forma séria, levando Deus realmente a sério, observando as bênçãos do Senhor, observando as ordenanças do Senhor, pedindo a Deus para nos livrar da tentação, pedindo a Deus para nos dar força para vencermos a tentação e podemos receber a nossa bênção e ter uma caminhada aqui serena. Ter uma caminhada aqui dentro da vontade do Senhor. Enfrentando as lutas deste mundo, enfrentando as tentações, enfrentando as dificuldades, enfrentando a pandemia, enfrentando talvez o desemprego, enfrentando as doenças, enfrentando a própria morte, mas tudo com paz no coração, porque a nossa vida estará diante do Senhor e dentro da vontade do Senhor. Que o Senhor nos abençoe e que o Senhor nos ajude a se livrar da irreverência, da arrogância e da inconsequência que tanto afetou a vida de Esaú. Que o nosso coração seja cuidado, algo que Paulo vai dizer a Timóteo, cuide do seu coração. Cuide do seu coração. Cuide da sua vida com Deus. Cuide do seu relacionamento com Deus. Não haja de forma displicente. Não haja de forma irreverente. Não haja de forma arrogante. Não haja de forma inconsequente. Mas seja humilde diante do Senhor, permitindo que Ele sonde o seu coração e mostre a você tudo aquilo que precisa ser transformado. E será transformado se o Espírito do Senhor tiver liberdade na sua vida. Amém? Que Deus nos abençoe.